Paz do Senhor Jesus a todos, queridos. Deus abençoe. Em vos salve o diácono Ildebrando, esse humilde servo de Deus que serve a igreja do Senhor Jesus na terra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo Profético, amém? Queridos, hoje nós estamos aí em mais uma mini vídeo aula, um mini estudo bíblico que nós estamos fazendo online aí, e nós vamos estar trazendo hoje aí uma curiosidade bíblica, Sabemos que a Bíblia ela tem 66 livros, e estes 66 livros, entre eles tem o livro de Salmo, que é um livro poético, um livro muito bonito, E temos um dos salmos que é um salmo compridíssimo, um salmo grande, um salmo bastante abençoado, que é o Salmo 119. O Salmo 119, ele tem algumas notas, alguns nomes, que as pessoas têm muita curiosidade de saber, E dentro dessa nossa curiosidade aí, a curiosidade de nós, leitores, então eu me disponibilizei aí para nós estarmos falando um pouco sobre isso dentro da medida do possível, dentro daquilo que o Senhor ele vai consentindo aí no nosso aprendizado no reino do céu. Então nós vamos estar falando um pouco disso. Pelo menos 3 desses nomes nós vamos iniciar, e aí nos próximos vídeos nós vamos aí dando uma continuidade, dessas notas aí até fazer o término do Salmo. Então nós vamos hoje com a nossa introdução no Salmo 119, mas o nosso assunto são aquelas notas que tem aí no Salmo 119. Nós vamos estar falando um pouco sobre aí este significado e esta simbologia. Amém? Então acompanhe comigo aí, você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 119 da Bíblia, e aí nós vamos dar início a esse mini estudo, dessas notas aí que se encontram neste salmo. Amém, queridos? Então vamos lá. O Salmo 119 é um salmo grande, Ele tem bastante versículos, ele tem palavras edificantes e poéticas, mas nós sabemos que os salmos, uma boa parte dos salmos que há na Bíblia, que foram compostos por Davi, por Asaf, pelos filhos de Israel, pelos anciões, além de serem textos poéticos, eles também são salmos em forma de canto, No hebraico se fala sobre forma de sigionote, que quer dizer na forma de um canto, como a oração de Abacuque, seu capítulo 3, A Bíblia mostra lá a oração de Abacuque sobre sigionote, ou seja, a oração sobre uma forma de canto, a oração cantada, E os salmos, geralmente, a maioria deles, quando eles eram cultuados pelos filhos de Israel, pelos levitas, pelos sacerdotes, pela nação judaica ali de Israel, eles eram salmodiados de forma cantada, E aí, no Salmo 119, tem umas notas, tem uns nomes, Então ele tem os primeiros nomes das primeiras letras hebraicas, e a sua primeira letra é Aleph, a segunda letra é o Bet, e a terceira é o Gimel. Então nós vamos estar falando dessas 3 primeiras letras aí, e nos demais vídeos, nós vamos, no decorrer aí de outros vídeos, e nós vamos colocando aí, nós vamos falando das outras notas também,
Ok, queridos? Então vamos lá. A palavra Aleph, né, o seu nome, ele tem um significado em língua hebraica, podendo significar o primeiro, certo? Como a letra ela tem um desenho antigo, bem antigo, que expressa a forma de um touro, que traz curiosidade sobre o nome Aleph ou Aleph, certo? Que é o nome da primeira letra do alfabeto hebraico. A origem do nome Aleph é o desenho de um touro, certo? Ou Aluf, em hebraico antigo, certo? Significando o primeiro. Ou seja, no sentimento dos filhos de Israel, no sentimento israelita, essa primeira letra aí traz a expressão daquele mandamento que nós falamos lá no estudo dos 10 mandamentos, né? A primeira coisa que o Senhor fala, ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força e de todo o teu poder, né? Quando esse salmo ele era introduzido pelos sacerdotes, pelos levitas, essa primeira parte, essa primeira nota, é a lembrança desse primeiro mandamento, dessa primeira palavra que o Senhor falou e deu a Moisés como lei para falar aos filhos de Israel, que Deus deveria estar sempre em primeiro plano no coração dos filhos de Israel. E nos nossos dias, também como igreja de Cristo também, porque só há 3 povos que Deus conhece, certo? Deus só conhece os judeus, os gentios e a igreja. É que judeus são todos aqueles que são descendência de Abraão, descendência de Noé, desses patriarcas aí, certo? Os gentios é aqueles que não são Israel, aqueles que não têm o DNA de Israel, certo? Que não tem parte com Israel como povo, certo? E a igreja, que são aqueles que foram chamados por Cristo, né? Pelo Filho de Deus. Sabemos que Jesus ele estabeleceu a igreja, nos chamou e nos nomeou como igreja. Então, todas as vezes que este salmo ele era lido, há outros salmos também que trazem notas também como essa. Mas nós colocamos aí o Salmo 119, que ele tem bastante dessas notas, dessas letras aí, colocadas como notas e como pontos de observação, que para nós aqui, nos dias de hoje para a igreja, são só notas, mas para os filhos de Israel, isso tem um sentido de múltiplas expressões na Bíblia, certo? Mas para iniciar aí o nosso entendimento sobre isso, basta nós entender que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, certo? A primeira letra do alfabeto grego é o alfa, e no hebraico é Aleph, certo? Que é a primeira letra, trazendo para a consciência da nação judaica e para a igreja também nos dias de hoje, significa o primeiro, ou seja, Deus está em primeiro plano. Ele é o primeiro de tudo, certo? Na nossa vida. Amém? Então vamos lá, vamos para o próximo. A segunda letra que aparece aí no Salmo 119 como nota, você pode acompanhar aí se você tiver com sua Bíblia aberta, é a palavra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico, certo? Chamado de Bet, tem um som de B, né? Na literatura cabalista, Bet representa a alteridade, ou seja, uma mudança, uma forma de uma estrutura, certo? A dualidade, o paradoxo, a criação, morada, realidade inferior, uma vez que os 3 vaves próximos à vista,
de cima para baixo, e atrás do bet ficamos com o mistério sobre a natureza da pluralidade vindo da unidade. Ou seja, veja bem, na cultura ou na literatura hebraica ou no ensinamento hebraico, como essas letras ela tem múltiplos significados, mas isso aí, no caso do bet, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o desenho dessas letras, como elas são. Ela tem o formato da letra bet, ela existe em 3 formas, ela se escreve de 3 formas. Por exemplo, na nossa letra aqui, o nosso B, nós temos um B maiúsculo, nós temos um B minúsculo, certo? Na caligrafia, de vários tipos de contorno, mas na escrita hebraica ou judaica, a letra B, que é o bet, ela tem 3 formas, certo? A forma de uma casa, por exemplo, em construção, a forma de uma janela aberta, certo? Significando uma janela se abrindo, uma casa, certo? Estando construída, dando a expressão hierógrafa de morada, ou seja, traz o sentido de ser uma morada. Aleph, Deus está em primeiro plano. Bet, Deus é a nossa morada, Deus é a nossa habitação, ou vice-versa, de baixo para cima, Deus é a nossa habitação, e de cima para baixo significa que nós somos a morada do Altíssimo. Está escrito lá, né, em Coríntios, capítulo 3, 16, 18, em 1 Coríntios, que nós somos o templo do Espírito Santo, templo de Deus. Então, ela tem 3 valves, esses 3 valves significa de cima para baixo e de baixo para cima, e no meio, no centro, certo? Ou seja, nós temos que estar no centro da vontade de Deus, certo? De baixo para cima, Deus é a nossa morada. De cima para baixo, nós somos o templo de Deus, a morada de Deus, a habitação de Deus. Esse é um dos sentidos que traz aí essa segunda letra do hebraico, que é a letra bet, entre outros sentidos múltiplos, certo? Que no decorrer de nossos estudos aí, nossos mini estudos aí, nós vamos estar sempre lembrando, trazendo isso aí, certo? Em lembrança. Amém, queridos? Então vamos lá para o próximo. E a terceira letra aí do alfabeto hebraico, que é a terceira letra, é o Gimel, certo? Essa letra é chamada de Gimel ou Gimel. Pronuncia-se Gemel, certo? E tem um som de G, como no caso nós pronunciamos a palavra garota, tem um som de G, né? Não é de J, é de G. Bom, a letra Gimel é a terceira letra do Aleph Bet, né? Tendo o valor numérico de 3, significando 3. O pictograma Gimel é um camelo, né? Você vê a letra Aleph é um touro, a letra Bet é um desenho de uma casa, de uma porta ou de uma janela, certo? O Gimel é um camelo e é a arquitetura da letra hebraica clássica, né? É algo como um homem construindo a partir de um vav e um iod, né? Observando o iod que aponta para a esquerda, indicando a direção do homem está andando. O que é que significa isso? Significa, essa palavra aí traz um sentido de evolução, certo? Traz um sentido de crescimento, né? Aí nós vamos ver lá nas epístolas do Novo Testamento, né? Lá o apóstolo Paulo,
no livro de Efésios, no livro de Gálatas, né, nas demais epístolas, ele expressa uma palavra em Colossenses, Tessalonicenses, né? E há uma expressão que Paulo ele diz assim, que nós devemos prosseguir e crescer no conhecimento da plenitude de Deus, né? Crescer na graça de Deus, né? A Bíblia diz que João Batista, quando ele crescia em graça, na graça de Deus, né? E ele andava na virtude de Elias, significa cheio do Espírito Santo. Ele chegou a se expressar em uma de suas pregações, dizendo: importa que eu diminua, importa que ele cresça, né? A Bíblia diz que Jesus, quando menino, ele crescia em sabedoria e aumentava em sabedoria. No caso do sentido aí da palavra gimel, significa que o servo de Deus, certo? No caso, para os filhos de Israel, para os hebreus, significava que eles tinham que crescer na obediência, crescer no caminho de Deus, crescer na presença de Deus, né? Por isso que o Senhor disse a Moisés, disse assim, para ensinar a lei do Senhor aos filhos, ao levantar, ao caminhar, ao deitar, né? Na hora do jantar, na mesa, a palavra do Senhor sempre fosse pronunciada, sempre fosse ensinada, para que eles, crescendo no seu desenvolvimento, né, à medida que eles estavam ali em fase de crescimento, ele não crescesse só na sua estatura, mas também crescesse no entendimento do caminho do Senhor. Então essa é a terceira letra aí do alfabeto hebraico, que está contida aí no Salmo 119, né? É a letra Gimel, que tem esse sentido e essa expressão aí, trazendo para nós também o significado em que nós, como Igreja do Senhor, devemos crescer na graça do nosso Deus. Agora deixa eu só mostrar para vocês aqui uma coisa, que vou mostrar aí para vocês aí. Aqui nós temos aqui o desenho da letra Aleph, né? As três formas da letra Aleph aqui, certo? E se tivesse um desenho aqui em criptograma grego, esse desenho aqui seria bem parecido com a frente de um touro, né? Essas são as três formas da escrita da letra Aleph aí no hebraico, mais ou menos assim, só para vocês terem aí uma visão aí, tá certo? A outra letra que nós falamos, a segunda, né? A segunda letra é essa letra aqui, ó, que é o Bet, tá vendo? Ele tem um sentido de uma janela, certo? Ou um formatozinho de uma casa. Se fosse expressado em desenho, seria expressado como uma casa sendo construída ainda com a porta de entrada, certo? É aqui o desenho da letra Bet, certo? A letra Gimel, ela tem esse formato aqui, ó, tá vendo? A letra Gimel, que tem um formato de como se fosse um homem, né? Andando, significa crescendo, evoluindo, caminhando, né? Falando, trazendo aquilo que nós já falamos, o significado do crescimento no conhecimento da graça e do caminho do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, queridos, por enquanto é isso aí, nós vamos ficando por aqui e em breve nós vamos aí estar dando a continuidade aí dessa curiosidade bíblica, né, que nós temos aí, que é a questão dessas notas aí escritas
no livro de Salmos. Amém? Olha, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, certo? Que a paz do eterno Deus esteja com todos vocês, ok? Até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau, queridos.